Ou seja, isso coloca em xeque tudo o que eles disseram. É por isso que tem séries tipo Alienígenas do Passado, nunca tem fim. Eles não chegam em lugar nenhum, só fica lá naquele mistério, entendeu, cara? Ah, os seres extraterrestres. Imagina os seres extraterrestres vindo de uma estrela a 10 anos-luz da Terra, de um exoplaneta. Eles saem da nave deles, lá desse exoplaneta, atravessam 10 anos-luz. Faça o experimento aí, acende o interruptor e vê qual é a velocidade da luz. Imagina 10 anos nessa velocidade. É a distância que eles estão dizendo que está uma estrela. Daí lá tem uma boleta orbitando essa estrela. E o ser sai de lá, o extraterrestre, e vem parar aqui na Terra. Para fazer o quê? Agroglifo. Não tem o menor sentido uma coisa dessa. Para fazer o quê? Ah, capturar vaca. Captura a vaca. Por isso que eles ficam rodando em círculo, não conseguem explicar nada. Ah, o ET de Varginha saiu de 10 anos-luz da Terra, a 100 anos-luz da Terra, veio parar aqui, caiu lá, para quê? Para ser capturado pelo, sei lá quem, pelo exército, né? Fazer, virar experimento. Tá, você tá entendendo? Tá tudo, eles não saem do lugar, eles nunca vão chegar a lugar nenhum com isso. Porque isso não passa de uma mentira, de uma farsa inventada, ok? Mas os nossos antigos, eles conheciam o formato da Terra. E não é só os sumérios, os egípcios. No mundo inteiro os povos acreditavam no mesmo formato, Carol. Me diz como isso é possível. Só tem duas explicações para isso. Uma civilização única na Terra que ruiu e que ensinou tudo para essas civilizações, ou seja, ele ensinou o mesmo formato para todos os povos, ou eles aprenderam com deuses, né, que vieram do céu. Ou três, vamos colocar uma terceira opção. Todos fizeram a mesma observação, que é a observação lógica, que é a observação que não é difícil de fazer. O Felipe Castelo Branco foi na minha live terça passada, né? Ele falou: sabe o que me espanta, André? Que não é difícil fazer essas pesquisas. Não é difícil você ver a mentira. Isso é espantoso, realmente. E por que as pessoas não conseguem enxergar, Carol? Porque elas não estão observando o céu, elas estão vendo ilustrações do sistema solar, ilustrações nas suas telas de celulares, nas suas televisões e nos computadores, e não estão olhando o céu. Elas não olham para cima. E daí o que Eu vou te dizer, eu acontece? vou até mais longe, viu, André? Eu acho que as pessoas não. As pessoas aceitam passivamente isso porque é muito mais confortável você lidar com o mistério do que você debruçar em cima de uma coisa e se tornar protagonista dela. Enquanto os extraterrestres estiverem bem longe da gente, forem um fenômeno estranho, enquanto a gente estiver acreditando que a gente é um nada rodando por acaso num universo sem fim, a nossa posição é muito confortável diante do mundo, você não acha? Ao passo que, se a gente entende que a gente é Sim, protagonista da nossa história, que os céus e as terras elas estão muito mais próximas de nós, que o fenômeno perfeito comentário. extraterrestre ele é intraterrestre, ele só está em realidades diferentes da nossa, mas estão coexistindo aqui, bicho, isso, com perdão aí da expressão para você e para os nossos amigos que nos acompanham, isso dá um cagaço. Você pensar que É, você. Isso te dá um cagaço. Te bota uma responsabilidade muito grande. Porque o dia que você não aceita mais essa história, André, cara, você tem que arregaçar a manga e falar assim: eu tenho muito para realizar. Se eu estou num centro de uma plataforma de treinamento tão incrível quanto o Sistema Terra, eu não vou poder passar por essa vida em vão. E isso é difícil pra caramba. Meio filosófico, né? Meio conversa de quem gosta de psicologia, mas eu acho que essa mentira, ela acaba sendo muito confortável se a gente for pensar um pouquinho mais a fundo. a gente sempre dá um pouco da nossa liberdade em troca de segurança. Você percebe isso, né? Os governos sempre trabalham com isso. Ah, você concede parte da sua liberdade em troca de segurança. E no fim é isso que você está falando. Em troca de uma suposta segurança, o cara aceita continuar escravo, não quer saber onde está, quer nem saber onde está. Quer saber. Ah, não quero saber dessas coisas. Eu sei que existe coisa aí fora, mas não quero saber. Vamos continuar acreditando na boleta, que isso não faz diferença na minha vida.
Já teve comentários assim no meu canal. Essa é a maior André, se a objeção Terra no não é meu. a boleta, se a Terra não é um globo, que diferença isso faz na minha vida? Eu vou Essa é a dizer maior agora. objeção no meu canal. Que diferença faz, cara? Você vai ver um mundo totalmente diferente. Tá? Totalmente. E é a forma que os seus antepassados viam. E tá aí dentro do teu DNA. E eu sei que é por isso que você se interessa por esses vídeos. E dentro de você tem uma sementinha falando, puta, se esse cara tiver certo, é porque é o teu DNA lá, cara, vibrando, falando, é isso, é onde você tá. Entendeu? É a mensagem que os antepassados deixaram para você, genética. E olha só, o primeiro slide que eu trouxe aqui, Carol, sobre a cosmovisão dos antigos, é um slide navarro. Agora, como que o slide naval vai ser assim, muito parecido? Como a cosmovisão naval vai ser tão parecida com a cosmovisão egípcia, suméria, chinesa, japonesa? É isso que eu quero que vocês pensem. Então vamos lá. Qual era a cosmovisão da maioria dos povos antigos? Nós vamos passar aqui meio que rapidamente. Mas o universo que a gente consegue ver, ele é coberto por água, águas primordiais. Não é vácuo, não é um fluido, e etc. É água mesmo, tá um oceano. Tem lá um oceano. E dentro desse oceano foi colocado um domo. Abaixo desse domo vai existir o nosso mundo. Daí domo você pode falar área de controle, pode falar membrana, pode falar até atmosfera, por que não? A atmosfera é uma barreira. É ou não é uma barreira? Então você pode falar o que você quiser, mas era isso. Tinha uma área de controle, uma barreira entre o nosso mundo e essas águas. E também o mundo superior. Quem vivia no mundo superior? Os extraterrestres, os deuses. E eles chamavam isso de reino celestial, reino dos deuses. Era acima dessa área. Então tinha a nossa Terra. No centro dessa Terra tinha a grande pirâmide, a grande casa, a grande montanha, a árvore. Uma coisa que sustentava os mundos. Então a nossa Terra seria uma terra do meio. E embaixo nós teríamos os mundos subterrâneos. E é engraçado que em todas as cosmologias vocês vão ver que no mundo subterrâneo também vivem deuses. Mas daí nós não podemos chamar de extraterrestres, nós vamos chamar aqui na live de intraterrenos. Então essa primeira cosmologia, Navarro, veja que ela sempre tem um centro, e um centro é um ponto de comunicação entre os mundos. Pode passar. Aqui nós temos a cosmologia inca. Olha só, o Sol e a Lua no mesmo patamar. O Sol e a Lua não, o Sol não é super mega gigantesco, uma bola de fogo, não. O Sol é o Sol normal que a gente vê, do mesmo tamanho que a Lua. O Sol ocupa no céu mais ou menos o mesmo tamanho que a Lua cheia. É isso que os antigos viam. E da mesma forma, os incas acreditavam numa Terra-média e no mundo intraterreno. Pode passar. Aqui vemos também no meio a grande pirâmide. E os limites também do nosso céu e o reino celestial. Cosmologia maia. E no mundo intraterreno existem seres morando lá também. Pode passar. Agora vamos falar sobre a cosmologia egípcia, que ninguém quer conversar sobre isso, né? Eric von Däniken, Zecharia Sitchin, os nossos amigos espiritualistas que falam do Egito, querem falar do Egito como se eles fossem heliocentristas e etc., né? Que eles tivessem em mente a cosmologia moderna, que eles falassem de galáxias, como se eles dissessem todas essas coisas. E, na verdade, a mesma ideia estava entre os egípcios, porque a ideia é observável. Então, de acordo com a cosmologia do Egito,
o mundo já foi uma extensão caótica e sem forma de águas primordiais, personificada pelo deus Nun, que é o nome que foi dado a essas águas primordiais, de onde tudo é criado. Disto, o primeiro deus emergiu, entre eles Geb e Nut. Então, Geb era a terra, ou seja, a terra ela foi dividida, como está na Bíblia. Nut é o firmamento, essa área de controle, chamado de céu noturno. Tem o deus Ar, que é um deus importante, é o deus das nuvens, né? E o deus da terra. Então, as águas foram divididas e a terra foi formada. Agora imagine uma terraformação onde encontra uma rocha dentro do mar, dentro de um oceano. E daí eles fazem um processo de engenharia como se fosse construir uma ponte. Eles drenam aquela água, dividem a água e formam dessa grande rocha, eles constroem daí um ambiente vivo. Essa é a ideia dos antigos, que nunca foi bem explicada, né? Até por padres, por religiosos. Eles deram à luz uma multidão de outros deuses, como Osíris, Ísis, Sete, o deus mais importante na cosmologia egípcia antiga era Ra, que era o deus Sol. Por quê? O deus Sol é o doador de calor e vida. Aí você consegue encontrar paralelo na Bíblia em relação a isso, que o Sol é um luminar, né? Ele está ali para iluminar, para gerar calor na Terra. Ele não é o centro do sistema solar. Ele é uma luz que faz parte da geração da vida. Inclusive, na Bíblia é mostrado como sendo uma criação. Mas sendo uma criação, Carol, não seria uma espécie de tecnologia? Sim. Sendo uma Sei, espécie de nós poderíamos criação, pensar. ela não estaria servindo a estrutura Terra, ao invés da Terra Exatamente. servir a estrutura Sol? Sim. E tem o caminho que o Sol fazia, etc. Muito interessante a cosmologia egípcia, tá? Não tem nada a ver com o que é dito por esse pessoal dos alienígenas do passado, etc. Nada a ver com exoplanetas, estrelas anos-luz de distância, né? Então, beleza, vamos passar o slide. Olha só que interessante, a cosmologia suméria. E daí, eu pergunto para vocês acreditam que o Zecharia Sitchin nunca viu isso que eu estou mostrando em tela? Ele que fez um estudo aprofundado dos Anunnaki? Daí que você vê que tem alguma coisa errada no trabalho dele, né? Se ele viu isso aqui, que ele viu, por que ele falou de sistema solar, de Nibiru vindo dos confins do sistema solar? Se para os sumérios o universo era assim. E olha só que interessante, o Dáquila fala que os Anunnaki não vêm do reino celestial e sim de terras além. O que eu estou vendo aqui na tela parece o reino celestial, mas não é. Porque, olha só, ele não está acima, quero que vocês vejam isso, ele não está acima do oceano. Porque o reino celestial, o reino dos extraterrestres, ele fica acima do oceano, do reino dos deuses. Mas olha só, da onde está vindo o reino do Anu? De outro anel. Quando E você o que, que mostra os aqui dos seres do portões, Dáquila falam? Eu mesmo, nos meus webinários, eu não tinha entendido esse gráfico. Hoje eu entendo ele completamente. E o que o Rafael Gria disse no canal, que é um porta-voz dos seres, de que os Anunnaki vêm de outro anel, que está mostrando aí na tela. Olha só, ele é outro anel além da nossa borda. Ó. Os Igigi, né, o céu dos deuses mais jovens, que são os Igigi, o céu dos Anunnaki, seria uma outra borda. Mas, ó, ele desce para uma camada, é o que o Urandir falou na entrevista, lembra? Ele pois é, você desce está para fazendo uma outra referência terra. nesses portões.
Exatamente, ó. Olha aqui, ó. Em cima, nós temos o caminho deles no céu. Mas, ó, eles descem até além da borda Sim. da nossa Terra. Então, nós teríamos o nosso mundo, que seria aqui, não aqui. E aqui embaixo existiria o Apsu. Inclusive, o Anunnaki Enki mora no Apsu. E não em Nibiru. Ele mora no Apsu. Na mitologia, na cosmologia suméria. Olha só, portões do céu. Será que são portões para outras terras? Não são portões para céus isso aqui. Olha só, que interessante, além da borda. E nós tínhamos um mundo intraterreno, com lugares agradáveis e desagradáveis. Mas é bem interessante a cosmologia suméria. Passa para o próximo slide, que tem um slide babilônico, né? Que é a cultura babilônica é uma cultura suméria posterior, tá? Os sumérios misturaram com os acadianos e isso deu origem à Babilônia no futuro. Então a cultura babilônica é uma extensão da cultura suméria, gente. E a ideia deles sobre o universo é incrível, incrível mesmo. Tem o nosso mundo, e no centro do nosso mundo tem uma pirâmide. E depois vocês vão ver que é um monte, que é uma árvore em outras civilizações. Por isso que eu falo sempre disso, com uma importância muito grande. Tem esse centro, que é a ligação entre os mundos. E, na verdade, o Nibiru, já falando, é essa ligação entre os mundos. É o que está no Enuma Elish e nas tábuas sumérias. Nada de boleta, nada de astro. Tá? O Nibiru é a ligação entre os mundos. Está claramente isso no Enuma Elish. A parte de cima é o caminho de Anu. A parte de baixo é o caminho de Enki. Ou seja, olha só, o Enki é uma espécie de senhor do subterrâneo. Não de terras intraterrenas muito baixas, do subterrâneo, de onde vêm todas as nossas águas. E as outras terras além, cada uma é governada por um Anunnaki. Eles diziam que tinham 7 terras além. Então era assim, eram 7 terras além da nossa, e cada terra fazia um ciclo concêntrico com uma camada do céu. Então, na última camada, seria a camada das estrelas. Aquela que a gente vê girar todas as noites. Beleza? Deu para entender? Então, a Sim. última Terra, ela forma também a camada das estrelas. E cada círculo concêntrico vai formando uma camada no céu de planetas. Que, na verdade, esses planetas não são, para os antigos, na cosmovisão dos antigos, as boletas que eles mostram na NASA hoje. São astros errantes. São astros que não têm o mesmo caminho das estrelas, aquele caminho fácil de entender que fica girando no céu. Não, cada um tem um movimento. São astros errantes. Eu vi o Urandir falando essa palavra, que é uma palavra que você encontra entre os antigos. Exatamente, os gregos chamavam de astros errantes. Os planetas. Não era a mesma visão que tem hoje em dia. Várias bolas girando em torno de uma estrela gigantesca, que no caso aqui seria o Sol no sistema solar. E cada uma dessas 7 terras tinha um Anunnaki governando. A nossa terra era governada na época da Babilônia pelo Nanassim, que era o deus de Abraão. O deus de Ur, Abraão saiu de Ur. O deus de Ur era Nanassim. Então, se o Abraão tinha alguma religião, era a religião do Nanassim. Era o do Anunnaki Nanassim, que era o senhor de Ur. E era, pelo jeito, o senhor da nossa terra. No segundo anel, era Shamash. Por isso que Shamash representa o Sol. Não porque ele é o Sol em si, mas porque na camada onde ele governava era onde se formava Está o o Sol, céu. e seria o segundo anel. Daí tem Nabu, tem a Inanna na quarta camada governando. É por isso, Nabu seria o formador de Mercúrio. Ishtar e Inanna seria a formação de Vênus, onde Vênus se forma, nasce. Olha só que loucura a cosmovisão babilônica, que vai explicando melhor as cosmovisões anteriores.
E tem a camada de Nergal, de Marduk, de Ninibe, que é a última camada. Então, essa Cada cosmovisão Anunnaki só tem parte... conexão com o planeta nosso? Você foi Claro, ateísta? Todos têm. todos têm. Na cosmologia babilônica. Cada um Sim. senhor de uma terra além. Agora pergunta, Carol, você acredita que o Zecharia Sitchin nunca viu essa cosmologia? Você é Cara, eu vou capaz de falando, acreditar nisso? cara, eu vou falar um negócio, você vai ficar bravo comigo. Eu tenho a. É claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Claro que ele sabia, assim É, como Eric Von Dämme também sabia. Mas talvez eles tenham feito algum tipo de parceria para tentar introduzir o conhecimento deles em alguma camada. Podem ter tido a leitura perfeito, errante, Carol. entre aspas, E é de, claro, olha, ou eu negocio isso, ou eu não entro com nada. a tua leitura é perfeita, porque eu conheci o Fondânico pessoalmente, se vangloriando de ter sido consultor da NASA. E no próprio Tá site do vendo? Zecharia Sitchin, você entrar agora, ele vai se vangloriar de ter sido, né, já foi falecido, mas os herdeiros lá que estão mantêm o site funcionando se vangloriam dele ter sido consultor da NASA. Daí o céticozinho fala, não, eles estavam mentindo. Eu vou dizer por que, que eles não falavam sobre isso. O acordo é o seguinte, para a NASA, o acordo significa, Carol, você, vocês dois vão pegar as pessoas que estão rompendo com o sistema e vão fazer o seguinte com elas, vão jogar novamente no colo do sistema. Exatamente. É isso que acontece. Elas ficam rodando, eu não sei se você percebeu, elas ficam, é que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, assim. Elas não chegam a lugar algum. Mas Porque percebe, elas eles ficam. caem de novo no colo da NASA. Que a NASA hoje em dia, Carol, é a instituição mais alienante, talvez, da história dessa nova humanidade. Tá? É a instituição mais alienante. Então, fazer parceria, acordo com essa gente é algo muito sério. É você pegar diversas mentes disruptivas que queriam romper com o sistema, que queriam quebrar os paradigmas verdadeiramente. E o que você faz? Joga de novo as pessoas no colo do sistema. E elas ficam imaginando boleta, ficam imaginando sistema solar, e não conseguem entender o que é um extraterrestre. Elas até têm contato, às vezes, foram abduzidas por seres e acham que vem de boletas, de exoplanetas. Eu conheço vários assim, tiveram contato, e acham que esses seres estão vindo de exoplanetas.